Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto você continua lutando apesar de todo o seu trabalho duro? E se eu dissesse que existe uma força invisível sabotando seus esforços para conquistar riqueza neste exato momento? Bob Proctor, um dos maiores mestres da prosperidade de todos os tempos, descobriu que 95% das pessoas vivem prisioneiras de uma programação mental negativa que as mantém na escassez. O mais assustador: essa programação opera nas sombras da sua mente, como um vírus silencioso, destruindo suas chances de prosperidade sem que você perceba. É como se você estivesse dirigindo com o freio de mão puxado, lutando para avançar, mas sendo constantemente impedido por uma força que nem consegue ver. Nos próximos minutos, vou revelar como identificar e eliminar essa sombra da escassez que Bob Proctor passou décadas estudando e transformar completamente sua realidade financeira. Esta não é mais uma teoria da conspiração sobre por que você não está prosperando. São descobertas científicas sobre como seu cérebro foi programado contra você e, mais importante, como reprogramá-lo para o sucesso automático. Fique até o final, porque o que vou compartilhar pode ser o despertar que você esperou a vida inteira. Parte 1. O poder oculto dos paradigmas. Imagine que sua mente é como um iceberg. Apenas 5% dela é consciente, a pequena parte que você consegue ver acima da superfície. Os outros 95% estão submersos, operando nas sombras, controlando silenciosamente suas decisões, comportamentos e resultados financeiros. Bob Proctor chamava essa parte submersa de paradigma, um conjunto de crenças, memórias e padrões mentais que funcionam como um programa automático, determinando como você vê o mundo e, consequentemente, os resultados que obtém na vida. O mais perturbador? A maioria desses paradigmas foi instalada na sua mente quando você era apenas uma criança indefesa. Frases como "dinheiro não cresce em árvores", "rico é sempre desonesto" ou "gente como nós nunca fica rica" foram repetidas tantas vezes que se transformaram em verdades absolutas no seu subconsciente. Pense nisso. Enquanto você conscientemente deseja prosperidade, seu subconsciente pode estar programado para rejeitar o dinheiro porque associa riqueza a algo negativo. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo, e depois se perguntar por que não sai do lugar. Bob Proctor costumava contar sua própria história para ilustrar o poder dos paradigmas. Aos 26 anos, ele era um faxineiro endividado, sem formação acadêmica, pulando de emprego em emprego. Sua vida mudou completamente quando alguém lhe deu o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ele não apenas leu o livro, ele o estudou obsessivamente até entender que o problema não estava nas circunstâncias externas, mas na sua programação mental. Os resultados que você obtém na vida não são determinados pela sua inteligência, educação ou sorte, dizia Bob. São determinados pelos seus paradigmas, pelos padrões habituais de pensamento que governam seu comportamento. Em um de seus seminários mais impactantes, Bob pegou uma nota de $100, amassou-a e perguntou à plateia: "Quem quer esta nota?" Todos levantaram as mãos. Ele então jogou a nota no chão, pisou nela e perguntou novamente. As mãos continuaram levantadas. "Vejam", ele explicou, "não importa o que eu faça com esta nota, vocês ainda a querem porque reconhecem seu valor. Mas quando se trata de vocês mesmos, permitem que as circunstâncias, experiências e opiniões alheias determinem seu valor." Este exemplo simples revela como nossos paradigmas funcionam. Uma pessoa com mentalidade de escassez pode ganhar milhões na loteria e perder tudo em poucos anos. Outra com paradigma de abundância pode perder tudo em um desastre e reconstruir sua fortuna rapidamente.
Não são as circunstâncias externas, mas a programação interna que determina o resultado final. Bob passou décadas estudando como esses paradigmas limitantes bloqueiam o potencial humano. Ele próprio transformou sua vida de um faxineiro endividado para um multimilionário, depois que entendeu e reprogramou seus paradigmas sobre dinheiro. Um estudo fascinante realizado por psicólogos da Universidade de Harvard mostrou que 84% do sucesso financeiro é atribuível à qualidade da sua autoconversa, os diálogos internos que você mantém consigo mesmo sobre dinheiro, sucesso e merecimento. Quando esses diálogos são negativos e limitantes, eles formam um paradigma tóxico que sabota qualquer progresso material. Mas aqui está a verdade inconveniente. Você não pode mudar o que não consegue ver. O primeiro passo para eliminar a sombra da escassez é reconhecer que ela existe dentro de você. Como Bob sempre dizia, a consciência é o começo da transformação. E a consciência começa com perguntas poderosas. Que mensagens você recebeu sobre dinheiro na infância? Quando pensa em pessoas ricas, quais são seus primeiros pensamentos? Se de repente ganhasse 10 milhões, qual seria seu primeiro medo? Suas respostas revelarão os paradigmas ocultos que estão dirigindo sua vida financeira. Se esta parte do vídeo está fazendo você refletir sobre suas próprias crenças limitantes sobre dinheiro, deixe nos comentários. Estou pronto para ver minhas sombras. E não se esqueça de deixar seu like para o algoritmo entender que este conteúdo está ajudando pessoas como você. Parte 2. Os sintomas da sombra da escassez. Como saber se a sombra da escassez está sabotando sua vida financeira? Bob Proctor identificou sintomas claros que revelam a presença dessa programação mental negativa. Vou compartilhar os mais comuns e aposto que você vai se identificar com pelo menos 3 deles. Primeiro, você sente ansiedade ao gastar dinheiro, mesmo em coisas necessárias. Essa sensação constante de que nunca haverá o suficiente, mesmo quando sua conta bancária mostra o contrário. Bob chamava isso de síndrome da escassez persistente, quando mesmo pessoas objetivamente ricas vivem em constante medo da pobreza. Um cliente de Bob, dono de uma empresa de software avaliada em milhões, continuava economizando obsessivamente em pequenas despesas diárias, como pedir o prato mais barato no restaurante ou discutir por centavos em compras. Apesar de sua conta bancária robusta, seu paradigma de escassez o fazia sentir que estava sempre a um passo da falência. Segundo, você atrai constantemente emergências financeiras. Quando finalmente consegue economizar um pouco, algo quebra, alguém adoece ou surge uma despesa inesperada que drena seus recursos. Bob explicava que isso não é coincidência, mas uma manifestação do seu termostato financeiro, o nível de riqueza com o qual seu subconsciente se sente confortável. Uma participante do seminário de Bob percebeu que por 15 anos consecutivos, sempre que sua conta bancária ultrapassava 10, alguma emergência surgia, trazendo o saldo de volta para 3 mil, 4 mil reais. Quando ela reprogramou seu paradigma, as emergências misteriosamente cessaram. Terceiro, você sabota oportunidades de ganhar mais. Talvez procrastine em projetos importantes, estabeleça preços muito baixos pelos seus serviços, ou simplesmente não consiga se promover efetivamente. Bob observou como muitos profissionais talentosos permanecem na mediocridade, porque inconscientemente temem o sucesso e a visibilidade que vem com ele. Uma terapeuta extremamente qualificada mantinha seus preços muito abaixo do mercado por anos. Nas sessões com Bob, descobriu que associava ganhar muito dinheiro com se tornar como seu pai. Um empresário bem-sucedido financeiramente, mas ausente emocionalmente. Seu medo inconsciente de replicar esse padrão a mantinha artificialmente na escassez. Quarto,
você mantém um padrão de quase lá. Sempre chega perto do sucesso financeiro, mas algo sempre acontece no último momento para impedir sua vitória completa. Bob chamava isso de síndrome do auto-boicote, quando seu paradigma de não merecimento sabota consistentemente a linha de chegada. Um corretor imobiliário perdia misteriosamente grandes negócios na última hora. Sempre algum detalhe dava errado no momento crucial. Trabalhando com Bob, ele descobriu uma memória de infância onde seu pai lhe disse que gente como nós não nasceu para grandes coisas. Esta programação o impedia inconscientemente de cruzar o limiar para o sucesso extraordinário. Quinto, você tem uma relação amor-ódio com pessoas ricas. Parte de você admira e deseja riqueza, enquanto outra parte julga, critica ou desconfia de quem tem muito dinheiro. Esta ambivalência, segundo Bob, cria uma dissonância cognitiva que o subconsciente resolve mantendo-o longe da riqueza. Uma empresária online estava sempre criticando gurus do marketing que ganhavam milhões, chamando-os de vendedores de sonhos, enquanto secretamente desejava o mesmo sucesso. Este conflito interno a impedia de implementar estratégias que sabia serem eficazes, por medo de se tornar o que publicamente criticava. Sexto, você vive em um ciclo de altos e baixos financeiros. Ganha bem por um tempo, depois perde tudo ou grande parte, como se um termostato interno estivesse regulando quanto sucesso você merece ter. Bob explicava que este é um sinal clássico de paradigmas conflitantes, um que busca crescimento e outro que busca segurança na familiaridade da escassez. Um investidor imobiliário construía consistentemente um portfólio de propriedades, apenas para vendê-las precipitadamente antes que atingissem seu potencial máximo de valorização. O padrão repetiu-se por décadas, até que, trabalhando com Bob, ele identificou um medo profundo de superar o nível financeiro do seu pai, o que inconscientemente associava a trair suas origens. Bob Proctor explicava que esses sintomas não são coincidências ou má sorte. São manifestações diretas da sua programação mental subconsciente, trabalhando diligentemente para manter sua realidade alinhada com suas crenças internas mais profundas sobre dinheiro e merecimento. Seu paradigma é como o capitão do seu navio financeiro, dizia Bob. Não importa quanto você rema conscientemente na direção da riqueza. Se o capitão estiver secretamente programado para evitá-la, você continuará navegando em círculos. O mais fascinante, quando você muda o paradigma, esses sintomas desaparecem naturalmente, sem esforço ou disciplina forçada. É como finalmente soltar um freio de mão que você nem sabia que estava puxando. Bob sempre contava a história de um participante que, após reprogramar seus paradigmas de escassez em um seminário intensivo, voltou para casa e imediatamente recebeu 3 oportunidades de negócio que triplicaram sua renda em 60 dias. As oportunidades sempre estiveram lá, explicava Bob, mas seu filtro mental de escassez o impedia de enxergá-las. Você se identificou com algum desses sintomas? Deixe nos comentários. Preciso reprogramar meu e mencione o número do sintoma. E se este conteúdo está te ajudando a enxergar seu potencial financeiro de uma nova maneira, ajude nosso canal com um like neste vídeo. Parte 3. Como a sombra da escassez é criada. Para eliminar a sombra da escassez, primeiro precisamos entender como ela foi instalada em seu sistema operacional mental. Bob Proctor identificou 3 momentos críticos na vida onde esses bloqueios são formados. O primeiro e mais poderoso é a programação na primeira infância. Dos 0 aos 7 anos, seu cérebro opera principalmente em ondas teta, um estado altamente sugestionável, semelhante à hipnose. Nesta fase, você absorve informações do ambiente sem filtro crítico, como uma esponja.
Cada comentário negativo sobre dinheiro feito por seus pais, cada discussão sobre contas, cada expressão de frustração financeira foi gravada diretamente no seu subconsciente. Bob costumava perguntar em seus seminários: quem cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvores, rico ficou rico passando por cima dos outros, ou nós não nascemos para ser ricos? Invariavelmente, a maioria das mãos se levantava. Ele então explicava como essas simples frases, repetidas durante a fase teta do desenvolvimento cerebral, se tornavam comandos literais para o subconsciente. Um cliente meu cresceu vendo seus pais constantemente preocupados com dinheiro, embora tivessem uma vida confortável. Anos depois, mesmo ganhando 6 dígitos anuais, ele vivia em constante ansiedade financeira, reproduzindo o padrão emocional que testemunhou na infância, apesar de sua realidade objetiva ser completamente diferente. Bob destacava que essas programações raramente são transmitidas através de lições formais sobre dinheiro, mas frequentemente são absorvidas pela criança, observando o comportamento, as reações emocionais e as decisões financeiras dos adultos ao seu redor. Uma criança que testemunha seus pais em constante estresse com dinheiro aprende, não intelectualmente, mas visceralmente, que dinheiro-estresse, uma associação que pode persistir por décadas. O segundo momento é durante experiências emocionais intensas. Quando vivenciamos trauma, medo ou forte emoção relacionada a dinheiro, nosso cérebro cria uma associação poderosa que pode durar décadas. Alguém que passou por um despejo traumático na adolescência pode desenvolver um medo irracional de investir em imóveis, mesmo sendo logicamente um bom negócio. Bob trabalhava com um médico extremamente talentoso que inexplicavelmente sabotava sua prática sempre que começava a prosperar. Em um trabalho profundo, descobriram que aos 13 anos ele testemunhou seu pai, também médico, perder tudo em um processo por negligência médica, seguido pelo colapso familiar. Seu subconsciente havia criado a equação: sucesso médico, perigo para a família. E fielmente o protegia desse perigo, mantendo-o na mediocridade financeira. O neurologista Dr. Joe Dispenza, um estudioso do trabalho de Bob, explica que durante momentos de intenso estresse emocional, o cérebro libera um coquetel de hormônios que essencialmente congelam aquele momento na memória, junto com todas as conclusões e decisões tomadas naquele estado alterado. Estas se tornam verdades fundamentais para o subconsciente, resistentes à lógica racional. O terceiro é através da repetição contínua. Frases como dinheiro é a raiz de todo mal, ou o rico fica rico explorando os outros, quando repetidas consistentemente pela mídia, sociedade e círculos sociais, eventualmente se instalam como verdades no seu subconsciente. Bob explicava que nosso cérebro tem um mecanismo chamado viés de confirmação, a tendência de procurar e valorizar informações que confirmam nossas crenças existentes, enquanto ignoramos o que as contradiz. Assim, se você cresceu com paradigmas de escassez, inconscientemente gravita para notícias, filmes e conversas que reforçam essa visão, criando um ciclo de auto-reforço. Um exercício poderoso que Bob propunha era observar durante uma semana a proporção de notícias positivas versus negativas sobre dinheiro e riqueza que você consome. A maioria das pessoas descobre que está imersa em uma dieta constante de histórias sobre corrupção, ganância e exploração financeira, alimentando diariamente seus paradigmas de escassez. Além destes 3 momentos críticos, Bob identificou um mecanismo fascinante que mantém esses paradigmas no lugar: a profecia autorrealizável. Uma vez instalada a crença de escassez,
Você inconscientemente toma decisões que criam exatamente as circunstâncias que confirmam sua crença original. Por exemplo, se você acredita que investimentos são perigosos, provavelmente não estudará adequadamente antes de investir, aumentando significativamente o risco de perda. Quando a perda ocorre, seu subconsciente registra: "Viu? Eu estava certo. Investimentos são perigosos." Bob Proctor enfatizava que essas programações não são sua culpa. Você era apenas uma criança indefesa quando a maioria delas foi instalada. No entanto, agora, como adulto, é sua responsabilidade identificá-las e substituí-las. Você não escolheu seus primeiros paradigmas, dizia Bob, mas agora pode escolher conscientemente os novos. Esta é a diferença entre viver por padrão e viver por design. O mais poderoso nesse entendimento é perceber que você não é seus paradigmas. Eles são programas instalados, e qualquer programa pode ser reescrito quando você tem as ferramentas certas. Se você está começando a perceber como sua história com dinheiro moldou suas crenças atuais, deixe nos comentários: "Estou assumindo o controle da minha programação mental." E não esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada de transformação financeira junto conosco. Parte 4. A solução de Bob Proctor, reprogramação do paradigma. Agora que entendemos como a sombra da escassez se forma, vamos ao método revolucionário que Bob Proctor desenvolveu para reprogramar completamente seu subconsciente para a abundância. Este é o coração da sua metodologia e o que transformou milhares de vidas ao redor do mundo. Bob descobriu que para mudar um paradigma, você precisa de 3 elementos essenciais trabalhando em harmonia: repetição consciente, vibração emocional elevada e evidência seletiva. O primeiro elemento é a repetição consciente. Seu paradigma atual foi instalado através de milhares de repetições. Para substituí-lo, você precisará introduzir novas informações com a mesma consistência. Bob recomendava a técnica das afirmações, mas com uma abordagem muito mais sofisticada do que simplesmente repetir frases positivas. A maioria das pessoas usa afirmações incorretamente, explicava Bob. Elas repetem mecanicamente frases como sou rico, enquanto todo seu ser está gritando mentira. Isso apenas fortalece o paradigma antigo. Ele ensinava que você deve escrever sua nova verdade financeira em primeira pessoa, presente do indicativo, com carga emocional, e lê-la em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Imediatamente ao acordar, quando seu subconsciente ainda está acessível, e antes de dormir, programando seu trabalho noturno. A chave não é a quantidade de repetições, mas a qualidade da sua atenção durante a prática. Uma participante do seminário de Bob, dona de um pequeno negócio que lutava há anos, construiu a seguinte afirmação: "Eu, Sarah, sou uma empresária extraordinariamente bem-sucedida. Clientes ideais são magneticamente atraídos para meus serviços todos os dias. Minha mente está constantemente gerando ideias inovadoras que criam valor excepcional. Ganhar e administrar grandes somas de dinheiro é natural para mim, e me sinto profundamente merecedora de toda a prosperidade que flui para minha vida." Após 90 dias de trabalho consistente com esta afirmação, seu negócio triplicou o faturamento. Bob enfatizava a importância de estudar a afirmação, não apenas repeti-la. Quando você lê cada palavra, demore-se nela, sinta-a, visualize-a como já real em sua vida. Você está literalmente instalando um novo software mental. O segundo elemento é a vibração emocional. Bob compreendia, décadas antes da popularização da lei da atração, que o subconsciente responde primariamente à emoção, não à lógica. Ele instruía seus alunos a cultivarem deliberadamente o sentimento de já possuírem a prosperidade desejada.
Seu subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada, explicava Bob. É por isso que atletas olímpicos usam visualização como parte integral do treinamento. Eles estão literalmente treinando seus cérebros para o sucesso antes mesmo de entrarem na competição. E uma técnica poderosa que ele ensinava era a memória do futuro, onde você cria uma imagem mental vívida de sua realidade financeira ideal e a experimenta com todos os seus sentidos, várias vezes ao dia. O subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma imaginada com intensidade emocional. Ele simplesmente absorve e começa a manifestar o que você sente como real. Um corretor de imóveis que estava preso em vendas de baixo valor por anos começou a passar 10 minutos, 3 vezes ao dia, visualizando-se entregando as chaves de mansões multimilionárias para clientes satisfeitos. Ele incorporava todos os detalhes: o peso das chaves na sua mão, o sorriso no rosto do cliente, o orgulho em seu peito, até mesmo o aroma do jardim da propriedade. Em menos de 6 meses, ele fechou sua primeira venda de 7 dígitos, algo que considerava impossível antes deste trabalho. Bob também recomendava o uso da gratidão antecipatória. Sentir profunda gratidão pelos resultados desejados como se já tivessem acontecido. A gratidão, dizia ele, é a emoção mais poderosa para a manifestação, porque coloca você na mesma frequência vibracional do que deseja atrair. O terceiro elemento é a evidência seletiva. Bob notou que nossos paradigmas se mantêm porque inconscientemente buscamos evidências que os confirmem e ignoramos o que os contradiz. Para reverter esse processo, ele recomendava praticar diariamente a identificação consciente de evidências da abundância já presente em sua vida e no mundo. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro, seu cérebro encontrará milhares de exemplos para provar que você está certo, explicava Bob. Mas se começar a procurar conscientemente evidências do contrário, gradualmente reformulará sua percepção da realidade. Comece pequeno. Agradeça pela água limpa que sai da sua torneira, pelo ar que respira gratuitamente, pelo sol que ilumina seu dia sem cobrar nada. Gradualmente, seu cérebro será retreinado para detectar oportunidades e recursos que sempre estiveram ali, mas que seu filtro de escassez não permitia enxergar. Um executivo que participou do programa de Bob mantinha um diário de abundância, onde registrava diariamente pelo menos 10 exemplos de prosperidade que testemunhou, desde o caixa do banco contando grandes somas de dinheiro com naturalidade, até notícias sobre empresas em crescimento exponencial. Em 3 meses, ele relatou uma mudança profunda na sua percepção. Agora vejo oportunidades lucrativas por toda parte, mesmo em setores que antes considerava saturados ou impossíveis. Bob insistia que essa prática tripla deveria ser mantida por no mínimo 90 dias ininterruptos, o tempo necessário para que novos caminhos neurais se estabeleçam firmemente no cérebro. A neurociência confirma o que ensinei por décadas, dizia Bob nos seus últimos anos. Seu cérebro é neuroplástico. Ele literalmente se reconfigura fisicamente baseado no que você foca consistentemente. Um aspecto crucial da metodologia de Bob era o conceito de persistência além da evidência. Ele explicava que, no início do processo de reprogramação, você provavelmente não verá resultados imediatos. Este é o momento em que a maioria das pessoas desiste, concluindo erroneamente que não funciona. É como plantar uma semente e desenterrá-la todo dia para ver se está crescendo, ilustrava Bob. A transformação está acontecendo abaixo da superfície muito antes de você ver os primeiros brotos. Sua única responsabilidade é continuar regando consistentemente, confiando no processo natural de crescimento. O mais incrível
Quando você muda o paradigma interno, sua realidade externa começa a se reorganizar automaticamente para refletir sua nova programação, muitas vezes de formas que parecem milagres para quem observa de fora. Uma empresária que implementou o sistema de Bob relatou que após 2 meses de trabalho intensivo de reprogramação, recebeu 3 chamadas em um único dia de clientes potenciais de alto nível que, coincidentemente, encontraram seu cartão de visita guardado há meses. Eu não fiz nada diferente externamente, ela explicou. Mas meu novo paradigma estava magneticamente atraindo oportunidades que estavam invisíveis para mim antes. Se você está comprometido a praticar este método pelos próximos 90 dias, deixe nos comentários: compromisso de 90 dias para a abundância. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber mais conteúdos transformadores como este. Parte 5. Transcendendo a dualidade, escassez-abundância. Aqui chegamos a um dos ensinamentos mais profundos e menos compreendidos de Bob Proctor, algo que ele compartilhava apenas com seus alunos mais avançados e que representa o verdadeiro salto quântico na consciência de prosperidade. Enquanto a maioria dos professores de desenvolvimento pessoal foca apenas em substituir o paradigma de escassez pelo de abundância, Bob percebeu que isso ainda mantém a pessoa presa na dualidade, apenas trocando um polo pelo outro. O verdadeiro mestrado financeiro, ele ensinava, vem de transcender completamente a dualidade escassez-abundância. A escassez e a abundância são apenas 2 lados da mesma moeda limitante, explicava Bob em seus seminários avançados. Enquanto você estiver obcecado com qualquer um dos dois, estará preso ao mesmo jogo. Em seus seminários avançados, Bob falava sobre o estado de suficiência radical, uma consciência onde você reconhece que em cada momento você tem exatamente o que precisa para o próximo passo da sua jornada. Neste estado, tanto a ansiedade da escassez quanto a busca pela abundância se dissolvem em uma profunda paz e clareza de propósito. Um CEO que trabalhou com Bob por mais de uma década descreveu esta mudança. Antes, eu oscilava entre o medo de perder tudo e a ganância de acumular mais. Era exaustivo e nunca me sentia satisfeito, não importava quanto dinheiro ganhasse. Depois de integrar os ensinamentos avançados de Bob, encontrei um lugar de calma e clareza. Ironicamente, foi quando parei de perseguir dinheiro que minha empresa deu o maior salto de crescimento. A partir deste centro neutro, você toma decisões financeiras baseadas não no medo de perder ou na ganância de acumular, mas na sabedoria intuitiva que naturalmente sabe o caminho mais direto para a prosperidade autêntica. Quando você opera deste centro, ensinava Bob, sua relação com o dinheiro se torna uma expressão da sua mais alta sabedoria, não uma compensação para seus medos mais profundos. Bob observou um padrão interessante em seus alunos mais bem-sucedidos. Eles pararam de perseguir dinheiro e começaram a perseguir valor. Quando você está obcecado com quanto dinheiro pode ganhar, seu foco está em tirar, em receber. Quando o seu foco muda para quanto valor pode criar, você naturalmente se torna um canal para recursos abundantes. Um empresário que implementou esta mudança relatou: antes eu acordava pensando, como posso ganhar mais dinheiro hoje? Depois do trabalho com Bob, comecei a acordar perguntando, como posso criar mais valor hoje? A diferença nos resultados foi astronômica. Minha renda triplicou em 6 meses, mas o mais importante foi a sensação de propósito e alegria que inundou minha vida profissional. Ele ilustrava isso com a metáfora do cano e da bacia. A maioria das pessoas vive como uma bacia, tentando acumular e segurar o máximo possível. Os verdadeiros prósperos vivem como um cano. Quanto mais flui através deles, mais capacidade de fluxo desenvolvem.
A água estagnada apodrece, dizia Bob, mas a água corrente permanece fresca e atrai mais água. O dinheiro funciona da mesma forma. Bob enfatizava que esta mudança de mentalidade não significa ignorar a gestão financeira prudente ou doer todo o seu dinheiro. Pelo contrário, significa relacionar-se com recursos a partir de um lugar de liberdade interior, não de compulsão psicológica. Um dos exercícios mais poderosos que Bob propunha era o jejum de preocupação financeira. 24 horas, onde você se compromete a não ter um único pensamento de preocupação sobre dinheiro. Quando a preocupação surge e surgirá, você simplesmente observa sem se identificar e gentilmente retorna ao estado de confiança absoluta. Este exercício revela o quanto nossa identidade está entrelaçada com a ansiedade financeira e começa a criar espaço para uma nova relação com a riqueza. A maioria das pessoas ficaria chocada se soubesse quanto tempo mental dedicam a se preocupar com dinheiro, observava Bob. Esta energia desperdiçada poderia ser canalizada para a criação de valor genuíno. Bob também introduzia seus alunos avançados ao conceito de identidade expandida. Ele explicava que muitos bloqueios financeiros vêm de uma identidade contraída, uma visão limitada de quem você é e do que é capaz. Você não é apenas João ou Maria de tal cidade com tal histórico, dizia. Você é uma expressão única da inteligência universal, com potencial ilimitado. Quando você expande sua identidade para incluir essa verdade maior, os bloqueios financeiros começam a parecer tão absurdos quanto um oceano preocupado se terá água suficiente. Esta expansão de identidade não é um exercício mental ou uma afirmação vazia. É uma realização experiencial que muda fundamentalmente como você se relaciona com todas as dimensões da vida, incluindo o dinheiro. Bob guiava seus alunos através de meditações poderosas e exercícios de contemplação para acessar diretamente esta verdade. Uma executiva de marketing que participou destes retiros avançados compartilhou. Durante uma meditação guiada por Bob, tive uma experiência profunda, onde percebi que minha identidade não estava limitada ao meu corpo ou história pessoal. Senti-me conectada a uma inteligência infinita e percebi que meus problemas financeiros eram apenas um pequeno jogo que estava jogando, não minha realidade fundamental. Voltei para casa e comecei a tomar decisões de um lugar completamente diferente, sem medo, sem apego. Em 3 meses, as oportunidades que surgiram foram verdadeiramente miraculosas. Bob também explorava o conceito da economia espiritual. A ideia de que, em um nível mais profundo, existem leis universais que governam o fluxo de abundância e que estas leis são muito diferentes das regras econômicas convencionais que a maioria das pessoas segue. Na economia convencional, os recursos são limitados e a competição é necessária, explicava ele. Na economia espiritual, os recursos são abundantes e a cooperação é o caminho para a verdadeira riqueza. A maioria das pessoas está jogando pelo manual errado e depois se perguntando por que não ganha. Uma empresária que aplicou este princípio relatou como mudou completamente sua abordagem de negócios. Parei de ver outros profissionais da minha área como concorrentes e comecei a criar parcerias colaborativas. Em vez de tentar proteger meus clientes, comecei a conectar pessoas livremente, confiando no fluxo de abundância. Paradoxalmente, quanto mais eu abria mão do controle sobre minha fonte de renda, mais ela crescia. O mais revolucionário deste ensinamento é que, ao transcender a dualidade escassez-abundância, você descobre que a verdadeira riqueza não é um destino a ser alcançado, mas sua natureza essencial, esperando ser revelada. Você não precisa tornar-se próspero, dizia Bob com um sorriso característico. Você precisa parar de bloquear a prosperidade que é sua natureza fundamental.
Bob usava frequentemente a analogia da luz solar. A prosperidade, como o sol, está sempre brilhando. Os paradigmas de escassez são como nuvens que bloqueiam temporariamente essa luz. Nosso trabalho não é criar o sol, é dissipar as nuvens. Em um de seus últimos seminários, Bob compartilhou a história de um monge budista que se tornou consultor financeiro depois de 20 anos de meditação intensiva. Quando perguntado sobre como sua prática espiritual informava seu trabalho com finanças, ele respondeu: "Percebi que o apego ao dinheiro e o medo da falta de dinheiro são dois lados do mesmo sofrimento. Quando você está verdadeiramente livre internamente, as decisões financeiras tornam-se simples expressões de sabedoria, não remédios para a insegurança." Bob concluía esta parte de seus ensinamentos com uma reflexão profunda. A verdadeira prosperidade não é ter tudo o que você quer, mas perceber que você já tem tudo o que precisa para ser completamente feliz agora, enquanto persegue seus maiores sonhos não por necessidade, mas por amor à expressão criativa. Se este conceito tocou algo profundo em você, deixe nos comentários. Estou pronto para transcender a dualidade. E se você reconhece o valor deste conhecimento, apoie nosso canal com seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Chegamos ao final desta exploração profunda sobre como a sombra da escassez pode estar bloqueando sua verdadeira abundância. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Bob Proctor sempre enfatizava que a verdadeira transformação acontece na aplicação consistente dos princípios. A maioria das pessoas trata conhecimento transformador como entretenimento passageiro, alertava Bob. Elas se emocionam no momento, talvez até tomem algumas notas, mas nunca implementam o que aprenderam. Conhecimento não aplicado é como comida não digerida, não nutre, apenas pesa. O legado mais poderoso de Bob Proctor não foi apenas o conhecimento que compartilhou, mas as vidas que foram completamente transformadas pela aplicação desse conhecimento. De faxineiros a CEOs, de professores a artistas, pessoas de todos os continentes e contextos implementaram estes princípios e criaram resultados extraordinários. Como David, um mecânico de automóveis que implementou os ensinamentos de Bob e, em 3 anos, construiu uma rede de oficinas avaliada em milhões de dólares. Ou Maria, uma professora aposentada que, aos 68 anos, usou os princípios de reprogramação de paradigmas para lançar uma segunda carreira como consultora de educação, triplicando sua renda de aposentadoria enquanto impactava positivamente milhares de crianças. A beleza deste sistema é que funciona independentemente da sua formação, idade, localização geográfica ou circunstâncias atuais. Os princípios que Bob Proctor ensinou são universais, porque trabalham com as leis fundamentais da consciência humana, leis que operam para todos, sem exceção. Então, qual será seu próximo passo? Você vai continuar permitindo que programações inconscientes determinem sua realidade financeira? Ou vai assumir o controle da sua mente e reprogramá-la deliberadamente para a prosperidade que você merece? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora você não pode mais dizer que não sabia. Como Bob frequentemente lembrava seus alunos, a transformação real não é um evento, é um compromisso diário consigo mesmo e com a verdade maior do seu potencial. Se este vídeo trouxe algum valor para a sua vida, demonstre seu apoio de 3 maneiras simples. Primeiro, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir este conteúdo. O algoritmo do YouTube impulsiona vídeos que recebem engajamento positivo. E seu like pode ajudar alguém que está exatamente na situação que você estava antes de descobrir estas informações. Segundo, inscreva-se no canal Energia da Riqueza e ative o sininho.
Estamos comprometidos em trazer os ensinamentos mais transformadores sobre prosperidade diretamente para você, destilando décadas de sabedoria em formatos acessíveis que você pode implementar imediatamente. E terceiro, se você realmente valoriza nosso trabalho e quer contribuir para que possamos continuar criando conteúdos como este, considere apoiar o canal através do botão Valeu abaixo deste vídeo. Até mesmo uma pequena contribuição faz uma grande diferença, permitindo-nos investir em pesquisa, produção e divulgação de conhecimento transformador. Como você aplicará o que aprendeu hoje? Talvez comece criando sua própria afirmação de prosperidade ou dedique 10 minutos diários à visualização do seu futuro ideal, ou simplesmente observe com atenção seus diálogos internos sobre dinheiro durante o próximo dia. Qualquer que seja a sua escolha, lembre-se que o primeiro passo é sempre o mais importante. Lembre-se das palavras de Bob Proctor. A mudança é difícil no início, bagunçada no meio e gloriosa no final. Não desista antes do milagre acontecer. Aqui é o canal Energia da Riqueza e estamos juntos nessa jornada de transformação financeira e espiritual. Até o próximo vídeo.